Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para nós iniciarmos mais uma aula sobre medidas de capacidade. Isso mesmo, nós já tivemos outras aulas sobre outras medidas, né? Vocês estão lembrados que nós fizemos medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de tempo. E agora nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Você já parou para pensar o que é capacidade? Vamos aprender juntos comigo hoje? Então, medidas de capacidade. As medidas de capacidades representam as unidades usadas para definir um volume no interior do recipiente. O volume é a quantidade de espaço que um corpo ocupa. Por exemplo, eu tenho aqui, você pode vir aqui comigo, eu tenho aqui um copo. Ele ocupa um espaço. Se eu colocar ele aqui em cima dessa mesa, no lugar onde ele está ocupando um espaço, um volume. A capacidade é o que cabe dentro dele, o que tem dentro dele. É o tamanho que ele tem de espaço para conter alguma coisa, que no caso que nós vamos ver é o litro, né? E a principal unidade de medida de capacidade é o litro. Veja aí alguns recipientes. Aí nós temos, né, um recipiente com unidades de medida. Nós temos na letra A, na letra B, letra C, letra D e letra E. Observe cada um desses recipientes. A capacidade deles é para 1 litro, mas na letra A, contém todo 1 litro? Ele está cheio de todo 1 litro? Não, então o volume que temos aí é apenas de 300 ml. Então está menos, né, a quantidade que tem dentro dessa capacidade desse recipiente. Nós observando a letra B, nós vamos ver que nesse recipiente também, ele também contém a mesma capacidade, que é a capacidade de 1 litro. Porém, ele só tem apenas 100 ml. Observe, ele está na primeira linhazinha. Então, ele só contém 100 ml. Ele não está sendo totalmente ocupado, né? Você pode perceber que ele não está sendo totalmente ocupado. Agora, observe a letra C. A letra C, ele está com toda a capacidade que o recipiente fornece. O recipiente tem uma capacidade para 1 litro e está totalmente ocupado. Então, capacidade, nós podemos concluir que é o tamanho que eu tenho de espaço dentro, no interior de um recipiente, né? Por exemplo, aqui, eu tenho um copo e ele tem uma capacidade. A capacidade dele é de 500 ml. Então, ele tem uma capacidade, eu posso colocar 1 litro aqui? Não, porque a capacidade dele é menor que 1 litro. Certinho? Agora, observe de novo aqui a imagem, na letra D. Você observando essa imagem, você também vai perceber que o recipiente, o líquido que está nele, não está ocupando a total capacidade que ele tem, né? Ele tem uma capacidade de 1 litro e nós observamos, nós podemos ver que ele tem aproximadamente 400 ml, né? Ele tem aproximadamente 400 ml. Da mesma forma, nós observamos que na letra E também não está ocupando toda a capacidade que o recipiente tem no seu lado interno. Então, a capacidade, né, é tudo que cabe do lado interno de um recipiente, ok? Ficou bem claro para você? O importante, é muito importante você saber que o litro é a medida de capacidade ou volume que serve para medir o líquido. Então, para nós medirmos líquido, nós medimos através da medida de capacidade, né? Litro. Aí nós vamos medir tudo que é litro.
né? Bem diferente da medida de comprimento. Nós vimos que para medir comprimento, eu vou medir o tamanho, né? E vai ter as suas unidades de medida. Para medir massa, eu vou ver o peso que ela tem, a massa que ela tem. E para medir o litro, nós vamos medir tudo que é litro. Por exemplo, para medir leite, né? Eu trouxe aqui uma caixinha de leite, 2 caixinhas de leite, e nela contém 1 litro, né? Nela vai conter 1 litro, né? Então, nós vamos utilizar essa capacidade para medir leite, por exemplo. Né? Nós vamos medir leite, sucos, né? Você, com certeza, todos nós, eu acredito que não existe ninguém que não goste de algum tipo de suco, né? Suco também é algo líquido que nós também podemos medir. Nós também podemos medir, através da capacidade de medida, né? Nós podemos medir a água através dessa capacidade, a capacidade de água. Nós também podemos medir o óleo também é líquido, né? É algo líquido. Então, nós também podemos medir o óleo. Um outro tipo de produto que nós podemos medir, voltando um pouquinho, a gasolina, que nós abastecemos os carros, as motos. Então, a gasolina também é algo líquido. Quando nós chegamos lá no posto de gasolina, nós pedimos quantos litros nós queremos, né? Quantos litros nós precisamos e nós dizemos quanto nós estamos precisando. Quando a gente paga, a gente olha lá, quantos litros deu de gasolina? Então, a gasolina também é algo que é medido por meio do líquido, da unidade de medida de líquido, de capacidade. O álcool que nós estamos utilizando muito, né, para nós higienizarmos as nossas mãos. Então, o álcool está sendo muito utilizado. E esse álcool, eu quero que você observe a diferença. Quando nós temos ele líquido, ele vai estar medido em ml, né? Ou em litro. Mas quando ele está em gel, ele vai estar sendo medido em grama ou em quilogramas, né? Isso aí é algo que você depois pode observar se você tiver um frasco de álcool em gel ou um frasco de álcool em líquido, para você ver a diferença. Você pode olhar aí na sua casa se você tiver os 2 produtos, para você ver como é diferente as capacidades de medida. Para cada tipo de coisa, nós temos um tipo de medida. Um outro tipo de líquido que nós podemos medir é o refrigerante, que nós gostamos muito, né? Então, nós podemos medir também o refrigerante porque ele é algo líquido. Um outro tipo de líquido que nós podemos medir, né? Nós podemos medir uma diversidade de líquido que você possa imaginar. Então, tudo que for líquido, nós podemos medir através das capacidades. E as capacidades de medidas, elas têm as suas unidades, assim como as medidas de comprimento, como as medidas de massa, como as medidas de tempo. As medidas de capacidade, elas também têm as suas unidades de medidas, que eu gostaria de mostrar para você. Vem aqui comigo na tela. O litro, crianças, ele é a base, né? Ele é a base para todas as outras unidades de capacidade. O litro, ele corresponde a 1 litro, mas ele também tem os seus submúltiplos, né? Por exemplo, 1 litro, ele também corresponde a 10 decilitros, ou seja, a 10ª parte de 1 litro. 1 litro dividido em 10 partes, né? E nós temos também, 1 litro, ele também corresponde a 100 centilitros, ou seja, a 100ª parte de 1 litro. Foi dividido em 100 partes, né? E nós temos também, 1 litro, ele também corresponde a 1000 mililitros, que é 1 litro dividido em 1000 partes. 1 mililitro corresponde à 1000ª parte de 1 litro. É interessante você também conhecer que da mesma forma como os múltiplos, os submúltiplos, eles também se multiplicam por 10, né? Por exemplo, o decilitro,
ele é 10 vezes maior que o centilitro. Por sua vez, o centilitro, ele é 10 vezes maior que o mililitro. Certinho? Muito bem, crianças, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui e eu quero te convidar a visitar a nossa plataforma. Lá você vai desenvolver um melhor conhecimento, vai ter mais atividades para você acrescentar no seu conhecimento. Te vejo na próxima aula.